Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Lugar da Fala. Mais uma vez, agora, no segundo episódio sobre liderança, eu tô ao lado do André e do Igor, com a produção do Rafael. Chega mais, o papo de hoje, liderança. Pedrinho, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Bom dia, meus meninos. Junto. Bom dia. Meus oráculos. Vamos nessa. Mais uma vez, estamos aqui para a gente falar do nosso lugar da fala a respeito de um assunto que é extremamente importante, não só para a geração do hoje, mas para todos que estão no mercado de trabalho. Vamos nessa. Vamos embora. Bora, Pedrinho. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com você, trocando essa ideia. Cumprindo aqui a nossa promessa desde o primeiro episódio, cada um dos nossos episódios aqui do Lugar da Fala, ao menos nessa primeira temporada, vai abranger um dos temas da obra e, por que não, da vida, do Pedrinho Salomão. E hoje é dia de falar de liderança, que é tema do segundo livro do Pedrinho Salomão, o livro Líderes, que ele mostrou para vocês ali logo no início, que, para quem não conhece, tem uma grafia um pouco diferente, né? Porque tá escrito Líderes com um Y no lugar do I e com um Z ao final. Isso porque o livro ele trata justamente da formação das lideranças das gerações Y e Z. E é muito especial para mim estar aqui como representante da geração Y. André também, a gente está aí na casa dos 30 anos. E a galera da geração Z também, que com certeza está assistindo a gente, galera que nasceu ali no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, o livro ele traz justamente essa visão. O livro foi lançado em 2018, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2019, então é uma grande obra do Pedrinho Salomão. E para a gente começar esse podcast de hoje, eu quero começar com uma daquelas minhas perguntas de aquecimento. Tem um conceito, Pedrinho, que você traz dentro do livro, que é sobre as caixinhas de referência que você tem. E para mim, aquele foi o conceito mais marcante do livro. Que você consegue, dentro das suas caixinhas, colocar suas referências na música, colocar suas referências de liderança, colocar suas referências, por exemplo, em estilo de vida. Quem são suas grandes referências? A minha primeira pergunta para a gente aquecer é: quem são hoje as referências que você tem de liderança? E aí pode falar tanto da vida pessoal, da galera mais próxima, quanto do grande mercado, da galera que todo mundo aí de casa conhece. Então, meninos, a pergunta é ótima, porque separar em caixinhas o modelo de liderança é dividir a responsabilidade que se coloca nesse nome, nessa nomenclatura que foi durante muito tempo utilizada para estabelecer poder. E quando a gente vai ficando mais velho, mais experiente, quando as áreas da vida da gente vão, de alguma forma, se capilarizando, né? Você vai virando pai, aí você vai virando um filho diferente, porque os pais mais velhos passam a demandar de você um cuidado que eles tinham quando você era mais novo, quando você vai se estabelecendo como membro de uma sociedade civil, cidadão, quando você está dentro de um grupo, você vai percebendo que você pode exercer uma influência aqui, uma influência ali, e essas caixinhas são importantes para tirar o peso de você ter que ser perfeito. A ideia de uma liderança praticamente incorruptível, eu acho que ela se desfaz como se fosse areia na mão nesse mundo onde a gente está sendo vigiado, questionado, onde as pessoas podem acompanhar o que você faz quase que a todo momento, esse grande Big Brother que a gente vive. E eu, desde muito cedo, soube separar onde que meu pai biológico estava nesse modelo, onde o Pai Celeste, né, das crenças que eu tenho, poderia estar, onde hoje os meus filhos estão nesse exercício que hora vai para um lado como pai, na hora vai para o outro, né, observando eles como seres que estão crescendo ali. Então eu já posso dar algumas dicas, algumas sugestões de quais são os modelos que me agradam. Mas antes eu queria fazer uma digressão aqui, né, que não é um clichê, mas quando eu escrevi o livro Líderes, eu dei asas, eu acho que eu dei força para o encantamento que eu tinha sobre a geração de vocês. E que bom que essa pergunta veio, porque eu posso explicar o porquê que esses meninos, esses dois estão aqui. São inspirações que eu tive muito cedo, como geracionalmente, né, talvez um degrau acima, por idade cronológica, mas observava em vocês dois essa maturidade sempre um pouco à frente do que a idade cronológica mostrava para vocês. A capacidade que vocês tinham de entender, de absorver a mudança do mundo sem o rompimento. Líderes têm essa função como livro. Mostrar que a gente pode construir um novo modelo, e eu acho que isso vale para quase tudo na vida, sem grandes rupturas.
A ideia de que tudo que foi feito até aqui está errado e precisa ser reconstruído é como se fosse um apagamento da ancestralidade. Poucas coisas são tão importantes quanto a ancestralidade. Por que a gente está aqui? Porque quem veio antes da gente fez o que fez. Então, vale agradecer e deixar aqui esse convite para que quem não conhece esses dois e conheça um pouco mais. O conteúdo intelectual acompanha o desenvolvimento emocional e eu acho que esses são os grandes líderes que vão dominar o mundo. Falando da ancestralidade, eu gosto muito da passagem não espiritual do Cristo Jesus, mas eu gosto muito da inspiração profética e, por que não dizer, filosófica desse cara que habitou o mundo há 2000 anos atrás. Acho que conceitos que hoje estão na crista da onda, né, do que a gente chamaria, né, de termos da moda, de discussões necessárias, já eram faladas por esse cara. Se a gente imaginar o mundo como ele era formado há 2000 anos atrás, e a gente está aqui, né, falando o nome do nosso produto, é lugar de fala, quanto lugar de fala esse cara não deu para quem hoje tenta buscar o seu lugar de fala? Os doentes, e a gente pode falar de doentes, né, naquela época excluídos pelo risco de contágio ou por, quem sabe, a crença de que quem tinha uma doença era quem tinha sido, de alguma forma, penalizado pelos seus atos ou pelas suas atitudes. Hoje, tantos doentes são excluídos, né? Doentes sintomáticos ou doentes assintomáticos, com tantas doenças da psique, da saúde mental, das relações humanas. Esse cara já falava para essas pessoas, ele tinha paciência de falar para aqueles que estavam excluídos. Ele era aquele que falava para as mulheres exatamente da mesma forma que falava para os homens. Ele era aquele que entendia o quanto os estrangeiros precisam de acolhimento no mundo onde as barreiras, né, no naufrágio dos afetos, o meu último livro, eu trago um pouco desse naufrágio das civilizações, que é um outro. Eu digo que eu copio, de certa forma, esse título desse livro que é maravilhoso, de um libanês que fala muito bem sobre o naufrágio das civilizações. Bauman fala sobre a expulsão dos outros, o quanto a gente não tem olhado para o estrangeiro. Então, filosoficamente, e eu ainda digo uma coisa, se Cristo tivesse como autor da filosofia, ele nunca seria batido, porque como filósofo foi o que talvez mais tenha trazido sentido para essa vida e para essa experiência terrena, é uma grande referência. No plano aqui palpável, nessa era que a gente vive, Alex Pinheiro é uma grande referência para mim, um cara que escreveu o prefácio do meu primeiro livro e que foi o primeiro cara que me ensinou que o tempo pode caminhar junto com a performance. Ele é uma geração acima da minha, 10 anos de diferença, já era bem sucedido quando eu comecei e ele sempre tinha um tempo separado para mim. Eu ligava para ele, eu lembro que isso me marcou muito, porque eu ligava e falava, Alex, poxa, eu queria conversar com você. Ele, agora? Eu falava, você pode? Ele falou, posso. Só é o tempo de eu sair andando. Eu lembro que ele era uma distância longa, assim, uns 5 quilômetros do escritório dele para o meu em algum momento da nossa vida, apesar de já trabalharmos no mesmo prédio. Ele ia andando. Ele falava, eu vou andando até aí para pensar nas ideias. Eu achava aquilo lúdico, utópico, né? E acabei depois trazendo o tempo como uma das minhas reflexões, né? Das minhas predileções de reflexão. No campo das artes, e eu acho que a arte alimenta muito a alma, eu gosto muito da inspiração que, por exemplo, poetas, né, como Jorge Aragão me trazem na capacidade de escrever, de transformar uma poesia em melodia, e quando você escuta aquilo, você consegue ter uma visão social do que está acontecendo, como você consegue sentir quase que o cheiro daquele momento, né, das pessoas que estão ali envolvidas. Gosto também, aí falando mais no campo daqui, lideranças que mexeram muito comigo, né, do Maestro Júnior, jogador. Foi muito simbólico, porque eu acho que ele foi um cara que fez um intercâmbio geracional em 92, não na década de 80, no Flamengo Brilhante, que também, né, foi incrível. Mas em 92, pouco se esperava daquele time, daquele grupo, para a gente falar bem do nosso tema aqui. E ele, já com seus 38 anos, foi capaz de fazer toda uma geração que vinha, jogar bem, jogar coletivamente, tirar um pouco a ideia do individualismo. Acabou sendo campeão, né, do principal torneio de futebol do Campeonato Brasileiro aqui, com uma atuação de gala. Júnior me inspirou muito, olhando em como que ele fazia aquele exercício de liderança. Falei aqui de 4, poderia falar de 300, né, líderes que inspiram, e eu queria só fazer um fechamento aqui dessa reflexão,
dizendo que a liderança nem sempre ela é midiática, né? Nem sempre ela é, acho que, exuberante, né? Como a virtude. Liderança e virtude devem caminhar juntas. E como a virtude deixou de ser silenciosa e deveria sempre ser silenciosa, eu acho que a liderança deveria seguir o mesmo caminho, já fazendo um prognóstico futuro. Ela deveria ser menos ligada à comunicação, como eu e Igor estávamos conversando hoje no Café da Manhã, começando essa gravação. E ela deveria ser mais silenciosa também. Perfeito. Pedrinho, é muito incrível te ouvir nesse lugar, trazendo essa quantidade de reflexões de liderança, de líderes de fato que você se enxerga, que você se inspira e se motiva a trazer a sua liderança nata. Porque muitos aqui podem estar te ouvindo e trazendo aquela reflexão que você já traz pra gente dentro do seu livro. Quando você é mencionado, quem é o líder que você se espelha? Muitos podem trazer como resposta o próprio líder, o próprio chefe direto, o CEO de uma empresa, alguma pessoa que de fato traz uma influência nata na sua vida. E é interessante porque no seu capítulo 1 de abertura, você inicia a jornada do liderês trazendo exatamente essa reflexão que talvez, e aí eu ouso a dizer que é uma das suas grandes virtudes, trazer o lugar do questionamento e não a gente reproduzir aquilo que de fato é entregue. E você traz essa reflexão. Um líder, ele é necessário ter um cargo, uma patente, ter um título. Para ser líder, é necessário ter uma equipe. Dito isto, eu queria te ouvir nesse lugar, Pedrinho. O que é uma liderança para você? Então, André, liderança não tem absolutamente nada a ver com hierarquia. Se você precisa do seu cargo, da sua patente, do seu título, do seu diploma, do seu crachá, da sua indumentária, dos seus seguidores, de uma galera para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é justamente quem não precisa de nada disso. E dando continuidade ao final da outra resposta, quando eu digo que a virtude é silenciosa, é de que para você ser virtuoso, alguém tem que enxergar em você a virtude. De nada adianta eu falar, olha, o André, né? Você falar, olha, eu sou muito generoso. Porque quem tem que dizer que você é generoso sou eu. Alguém que está vendo a generosidade em você. Inclusive porque quando a gente começa a contar as nossas virtudes, talvez a gente caia no pior, né, dos pecados capitais, que é a luxúria, né? Essa ideia de que a gente precisa estar a todo momento exageradamente preenchido, né, de coisas que não servem para muita coisa. A liderança vai para o mesmo lugar. Se você precisa de um alto-falante para exercer a sua liderança, se você precisa de uma comunicação atuante para você mostrar o que você está fazendo, talvez, como o Igor disse brilhantemente, né, na nossa resenha antes dessa gravação, você seja um bom comunicador. Ou você esteja focado em se transformar num bom comunicador, mas não num grande líder. A liderança é um exercício de rotina. O líder é aquele que, a todo momento, de forma orgânica, mas preocupada, eu estou me preocupando do que eu posso fazer, eu estou chegando, eu estou compartilhando em algum lugar melhor. A liderança, primeiro que ela é atenta, sim, claro, né? Você precisa estar atento no que você fala, no como você fala, mas, sobretudo, precisa vir de dentro. Hoje tem se criado fábrica de líderes, tem se criado manual de liderança, tem achado que liderança é alguma coisa biológica, genética. Não acredito nisso. Eu acho que a liderança, primeiro que não dá para você habitar esse mundo em transformação, com tantas transformações, sem você liderar. E, ao mesmo tempo, não dá mais para você se colocar num lugar de chegada na liderança, porque todos somos líderes liderados a todo momento. A gente recebe influência de tudo quanto é lugar, os nossos arquétipos e os nossos modelos profissionais, pessoais, foram substituídos ou têm sido substituídos não mais por uma unidade, mas por uma coletividade. É difícil você ter um ser que você fala, olha, esse ser é perfeito em todos os âmbitos da vida e eu quero ser igual a ele. Não, você tem, como o Igor falou, você tem, e por isso as caixinhas, né, já foram uma aposta minha há algum tempo atrás, quando eu escrevi Líderes. Eu acredito que a liderança é um exercício de rotina e é importante que a gente tenha isso em mente. Se você não tiver como objetivo final no seu exercício de liderança ter liderados melhores do que você falhou como líder. Pegando o exemplo da paternidade, se eu não tiver como objetivo que meu filho seja um ser humano melhor do que eu falhei como pai.
Bom, vou seguir, pegar um pouco do gancho do que o André falou também, te fazer uma outra pergunta, dentro até da nossa realidade. O livro Líderes foi escrito há 5 anos, mais ou menos. De lá para cá, muita coisa mudou, mas uma das questões que é inegável é que aquelas lideranças YZ que estavam entrando no mercado de trabalho naquele momento, agora, de fato, muitas delas ocupam cargos de liderança. Muitas das pessoas que te leram naquele período hoje estão na casa dos 30 e poucos, 20, quase 30, e estão começando ali dentro das empresas, ou mesmo empreendendo, a ocupar essas posições de liderança. E aí, Pedrinho, eu queria saber de você 2 coisas. Primeiro, como é que foi o processo de escrever Líderes? Porque eu sinto que vem muito da escuta que você e o Rafa tinham daqueles jovens que estavam na Rádio Bisa naquela época, dos jovens que você, durante as suas palestras, conhecia, acompanhava, como eu e André fomos naquele período. E além de saber como é que foi esse processo, queria saber quais são os desafios dessas gerações Y e Z hoje, como líderes, 5 anos depois do livro escrito. No livro, eu trago vários exemplos, dou nome aos exemplos desses líderes que vocês falam, daqueles que estavam próximos a gente, quase todos seguem nesse processo de liderança por hierarquia também, né? E não só por exemplo. O Líderes, ele teve como objetivo... Eu acho que eu tive a vantagem de ser de uma geração fronteiriça. Eu, com 43 anos, nasci em 79, estava 5 anos da geração Y, que teoricamente, na nossa teoria aqui do pensamento, nasce em 84 junto com o protocolo IP, o protocolo IP da internet, o www. Então nasce o www, nasce uma geração junto com ele em 1984. Como eu estava na fronteira, eu pude observar a exuberância, o nascimento, né, o crescimento das demandas dessa geração. Como eu e Rafa, lá no começo da nossa experiência empreendedora e depois com a vinda do Levi, a gente fomentava naturalmente a chegada desses jovens, em vez de ter uma rejeição, em vez de ter um estranhamento sobre essas demandas, eu resolvi me abrir, efetivamente, para o que estava acontecendo. E percebia, de forma muito contundente, que as demandas eram outras, já com relação às demandas da minha geração. E naquele momento, praticamente se misturava, ainda não tinha esse conceito de uma geração diferente da outra. 10 anos depois dessa percepção, eu começo a escrever o Líderes. O que me chama atenção, o que me chamava atenção, era basicamente a inversão de uma lógica do ter para o ser. Se eu pudesse resumir bem o que eu percebia de demanda, era que naquela época os jovens já estavam mais preocupados em ser alguma coisa do que em ter algum acúmulo material. Esse acúmulo material se transpôs para a ideia do cargo. Os jovens iam cada vez mais se desgarrando da ideia de carregar um crachá, de querer uma promoção, mas muito mais de fazer coisas pelas quais ele se sentia bem. E a gente enxergava esses exemplos. Às vezes a promoção, em termos hierárquicos, para um jovem, e ele, quando promovido, falava, mas eu não estou curtindo muito essa função. Eu gostava mais de ser aquele especialista, aquele cara que fazia as coisas que gostava. Aliado a isso, um desejo por um bem-estar. Eu vou ter a ousadia aqui de dizer publicamente que eu me coloco no lugar de muito provavelmente ter sido um dos primeiros gestores, e aí falando como gestor, a estar objetivamente preocupado com o bem-estar. E não porque tinha alguma vertente virtuosa, né, para a gente falar de virtude como a gente falou aqui, ou de generosidade. Não, é porque era estratégia. Para mim era muito claro e objetivo, e por isso que o Líderes foi escrito, como está dentro da sua pergunta, Igor, para mostrar que bem-estar, gerenciar, fazer a gestão do bem-estar do outro, é estratégia, sobretudo estratégico. Porque se você tem uma pessoa que está bem consigo, está bem com seus valores, está bem com o seu intelecto, está bem com a sua saúde mental, está bem com a sua saúde física, é mais fácil de você conseguir que essa pessoa te entregue bons resultados. Pessoas felizes produzem mais, pessoas bem organizadas nessas tantas nuances, né, da nossa existência, conseguem ter mais aceitação para o diferente, para os desafios. Então, foi uma visão estratégica. Claro que empírica, né? Não tinha nada falando sobre isso, não tinha literatura falando sobre isso. E talvez por isso que eu tenha sentido a demanda de escrever um livro que juntasse
a benesse, as coisas positivas do que essa geração trazia, com a necessidade de uso, de utilidade, de utilização do que as outras gerações, aí flertando de novo com a ancestralidade, tinham feito para que a gente pudesse chegar até aqui. Líderes é essa grande mistura. É por isso que o subtítulo do livro é o exercício da liderança para conectar gerações. E eu entendi que dava para fazer esse bem bolado entre as gerações. Os desafios futuros, eles ficam na casa... acho que principalmente, se eu pudesse dizer um desafio, o aprendizado com a dor e com o fracasso. Se a gente pudesse fazer um recorte, né? Se a gente pudesse transformar isso, se não num manual, num manifesto, de que a dor e de que o sofrimento ensina, de que a frustração, de que a espera por alguma coisa que não vai chegar, pode ser um resultado, pode ser um cargo, é onde você aprende no processo. E todo processo para entregar um resultado, ele entrega algum limite de dor, ele entrega alguma fração de dor. O processo de construção, seja o processo de emagrecimento, para você ficar com um corpo saudável, vai te dar dor em algum lugar, seja um processo de performance para você treinar para um esporte, por exemplo, vai te dar dor em algum momento, pode ser muscular, pode ser física, pode ser mental. O processo de estudo para você tirar uma boa nota vai te entregar uma dor, a dor da repetição, a dor da concentração. Todos os processos, o processo de gestão de uma criança, o nascimento, nascemos todos sofrendo, e muito, né? Sofrimento é a primeira percepção que a gente... O Winnicott fala muito bem sobre isso, sobre a mãe suficiente boa, sobre os 6 primeiros meses, depois desse rompimento de sofrimento. Então, entender que o sofrimento fez e faz parte da nossa vida, talvez seja a dica de ouro, apesar de óbvio, clichê, que a gente deveria deixar para as novas gerações. No mundo em que a gente vive essa analgesia coletiva, onde a dor tem sido expulsa da nossa vida. Eu acho importante a gente ter essa dica. É a dica fundamental. Mas tem uma outra que é importante. No mundo individual, a gente tende a achar que todos seremos self-made woman, self-made man. E a gente precisa do coletivo. A gente precisa do bando. Não adianta você achar que você vai performar no seu Instagram, nas suas mídias sociais, né, que você vai ter aqueles seguidores, contato. Você precisa de gente. Você precisa lidar com o bando. E o Val Harari diria no seu Sapiens, que é um livro sobre liderança, né, sobretudo sobre liderança, que a gente precisa do bando, porque nós, seres humanos, somos ruins no 1 a 1, no mano a mano, a gente perde para todos os animais na luta por sobrevivência. Se fôssemos jogados numa ilha deserta, nós e um macaco, o macaco sobreviveria mais tempo do que a gente. Nós e um jacaré, o jacaré sobreviveria mais tempo do que a gente. A gente começa a se organizar a partir de 50. Coloquem isso na sua cabeça. Você precisa de pelo menos 50 pessoas que você sabe lidar bem, que você gosta, para você evoluir como liderança nessa sobrevivência, que não deixa de ser uma luta por sobrevivência. Então, acho que essas são as duas dicas, que a gente precisa do coletivo, de que a gente deve viver bem no coletivo, de que a gente deve atuar bem no coletivo e de que a gente vai passar por sofrimento de uma forma ou de outra. E te ouvindo, Pedrinho, eu queria até trazer uma reflexão também, uma fala do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala exatamente sobre isso, né? Nós somos seres únicos, individuais no mundo que vivemos em sociedade. Então é necessário você olhar para o lado e se encontrar nesse seu lado, porque a liderança, ela pressupõe esse lugar de você se autoliderar e de ter alguém que te segue. Eu queria fazer um recorte, Pedrinho, para te ouvir nesse lugar sobre as gerações Y e Z, o último Fórum de Economia Mundial, e parêntese para quem está nos assistindo, a gravação do nosso episódio está acontecendo em junho de 2023. O último Fórum de Economia Mundial de 2023, que é um fórum que ele traz pesquisas e tendências dos próximos 5 anos, ele retrata algumas habilidades que são essenciais para o futuro do trabalho. E quando a gente fala de futuro do trabalho em 2023, a gente está trazendo à tona que essas pessoas, gerações de Y e Z vão ser futuros líderes prováveis nesses próximos 5 anos. Uma das habilidades, a 10ª habilidade, é liderança e influência social. E foi a primeira vez que uma pesquisa retratou que a liderança ela não vem como uma habilidade, um comportamento único, exclusivo. Ele vem ao lado de influência social. E talvez seja o melhor momento da gente parar, refletir, que a partir de agora, com esse advento tecnológico que está vindo, com um mundo 100% informado e conectado,
a gente precisa olhar para a influência no lugar da liderança, e você trouxe isso em uma das suas respostas aqui, dos seus pensamentos. Qual é o papel para essa nova geração, Y e Z, da influência social e coletiva para que ele consiga ter um bom desempenho na liderança? A pergunta abre várias possibilidades, né, André? Eu fico com receio de que o fórum talvez pudesse usar uma palavra em substituição à influência. Talvez a relevância. Ser influente no mundo de hoje é possível e passível de uma ajuda externa. Você pode ter uma boa estratégia de mídias sociais, você pode ter um bom avatar, você pode ter uma boa figura de imagem, né, midiática, mas a relevância ela só é validada no exercício da influência, né? Você é influente a todo momento pelas pessoas que validam e aí você ganha um lugar de relevância. O mundo que a gente está vivendo ainda está numa transformação que provavelmente vai moldar uma nova era. Essa era tecnológica que a gente está vivendo, da informação abundante, como você falou, ela ainda não se concretizou em alguma coisa palpável, diagnosticável. A gente sabe a força das mídias sociais, a gente sabe a força da velocidade da informação e como ela chega e permeia para o bem e para o mal, mas a gente talvez ainda não saiba em que arremate, ou qual arremate, né, que a gente vai ter dessa consolidação geracional. A preocupação que eu tenho desse exercício social, dessa influência social, principalmente para os novos líderes, é do quanto a gente está ficando cada vez mais preocupado em contar o que a gente faz. A gente está mais preocupado em compartilhar ideias e pensamentos positivos, esquecendo que o que muda o mundo são as atitudes positivas e não os pensamentos positivos. Eu sempre acendo um sinal de alerta para essas teorias mágicas que fazem com que a gente possa simplificar uma complexidade da existência humana, né? Somos muito subjetivos, somos ambivalentes e continuaremos sendo, não importa se a sua geração é Y, se ela é uma geração alfa, né, que está vindo, se é uma geração X, se é um baby boomer. A gente vive bem, eu acho que vivemos todos bem quando a gente consegue entender essa ambivalência, né? Ora eu estou querendo alguma coisa, ora eu estou querendo outra, e eu tenho um pouco de medo, a palavra é essa mesmo, né? Medo do que a gente pode estar fazendo com tanto benefício tecnológico. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia veio para ajudar esse modelo de liderança que a gente fala no Líderes. O Líderes ele foi revisto ou revisitado por muitas organizações depois da pandemia. Vale lembrar que é um livro que foi escrito bem antes da pandemia, porque as pessoas falam, nossa, você descobriu o home office. É claro que não, né? Porque, imagina, porque eu só dizia que tem questões que são óbvias que a gente não percebe, né? Elas pipocam na cara da gente. Eu tenho várias questões quanto a essas obviedades. Tem muita coisa que parece que é óbvia hoje e talvez não vá funcionar daqui a 20 anos. Como, por exemplo, o sistema político que a gente vive. Eu não sei se a democracia sobrevive. A gente poderia fazer um outro episódio só sobre isso. Eu não sei se tudo que a gente está fazendo hoje, tudo que a gente tem lutado hoje no campo da influência digital de construção do mundo melhor, se está de fato criando um mundo melhor. Eu vejo a gente lutar muito pelo direito das mulheres, o que é mais do que necessário. Não preciso nem falar isso aqui, apesar de na internet a gente sempre tem que fazer os disclaimers, né? Porque senão a gente sabe como é que isso pode, onde isso pode ir. Mas a gente está falando dos idosos, seremos todos longevos. A gente fala de uma inclusão racial com muita força, né, que deve acontecer. Mas será que a gente fala do estrangeiro? O mundo tem assistido à evaporação das suas fronteiras, o desespero de refugiados, e a gente já não olha tanto para isso. Será que a nossa influência social, será que quando a gente fala de social, de sociedade, a gente leva em conta essa sociedade planetária? Será que a gente está falando do mundo, desse mundo com 10 bilhões de pessoas, ou a gente está falando da sociedade que nossos olhos enxergam? Aquela que está aqui do nosso lado. Eu vejo muitos jovens hoje engajados com a fome da África, né? Preocupados em erradicar a fome da África, mas talvez não estejam preocupados em dar comida para os seus pais senis, os seus pais excluídos, os seus pais
que estão solitários dentro de uma casa. Eu tenho visto muita gente brigar por ideologias políticas opostas e vivem numa mesma casa, dependendo de um dinheiro dado por alguém que vota diferente, né? É muito fácil eu trazer uma bandeira em punho em épocas de mídias sociais, instagramáveis, e compartilhar minha preocupação com um mundo melhor, com a construção de um mundo melhor. Mas eu acho sempre uma utopia a pretensão de deixar o mundo melhor para os que vêm. No meu caso, filhos. Eu vou deixar o mundo melhor para os meus filhos. Toda vez que eu penso nisso, ou que eu escuto alguém dizer isso, eu fico arrepiado, porque eu que sou um cara mediano, né? Eu falo, meu Deus, quanto trabalho daria deixar o mundo melhor para os meus filhos. Mas eu posso deixar filhos melhores para esse mundo. Se eu não posso deixar o mundo melhor para os que vêm, eu posso construir um ser humano melhor que habita esse mundo. Eu posso trazer pessoas ao meu lado com a influência da liderança, essa que é um exercício, que é orgânica, que brota, né, das suas atitudes mais cotidianas. Eu posso construir seres humanos melhores. Eu sempre fico preocupado com essa utopia de que o mundo está caminhando objetivamente para melhorar. Eu me preocupo mais com a melhoria individual. E eu acho que o papel de um líder, consciente ou inconsciente, é construir indivíduos melhores que possam, aí sim, construir uma sociedade melhor. Pedrinho, muito obrigado. Igor, muito obrigado mais uma vez para o nosso Lugar da Fala. Eu queria muito te agradecer por estar aqui conosco. E eu vou trazer uma reflexão para a gente fechar o nosso segundo episódio do podcast Lugar da Fala. A única certeza que temos é que no futuro tudo vai mudar. Próximo episódio vamos voltar com a parte 2 do tema liderança, gerações Y e Z, com Pedrinho Salomão, Igor Monteiro e André Lopes. Até já. Até lá.